Você já sofreu alguma desilusão? Eu acredito que essa pergunta ela abrange a todos que ouvem essa mensagem nesse momento. Inclusive eu, todos nós em algum momento das nossas vidas sofremos algum tipo de desilusão. Mas essa experiência, ela é boa ou ruim num tocante geral? Afinal, o que é desilusão? Se você abrir o dicionário da língua portuguesa, você vai ver que a definição para essa palavra, desilusão, está descrita da seguinte maneira: é a perda da esperança, descrença, sentimento de tristeza, frustração, desapontamento, decepção. E o antônimo dessa palavra, ou seja, o contrário dela, significa ilusão, encantamento. Baseado nessas definições, o que podemos entender da desilusão? A gente pode perceber que essa palavra está relacionada a um estado de despertamento. É como se antes você estivesse num estado, numa dimensão em que as suas expectativas eram correspondidas e agora, ao ser desiludido, desiludida, você descobriu que as suas expectativas foram frustradas. Então, o que é que pode causar a desilusão, afinal? É justamente isso que eu estou falando. As expectativas que nós criamos sobre as coisas, sobre as circunstâncias, as nossas crenças, sobre as pessoas, o que esperamos das pessoas, do próximo, o que esperamos do outro, dentro de um relacionamento amoroso, dentro de uma amizade, as expectativas que criamos em relação à nossa visão, à nossa cosmovisão, ao que enxergamos do mundo. É essa expectativa que, se não há um discernimento, nós estaremos vivendo dentro de um estado de ilusão. E quem mais tira proveito disso é o inimigo das nossas almas, que é um ilusionista. E o que é um ilusionista? Só para definir, um ilusionista é aquele que faz truques de prestidigitação para levar os outros, para levar o público, os mágicos, né? Essas pessoas que fazem truques para levar os outros a cometerem erros de percepção. Satanás é exatamente isso. Ele é um ilusionista, ele é um sofista, é aquele que te conduz a uma dimensão e uma vez você estando nessa dimensão, ele faz de tudo para te manter preso lá. É o que ele faz com o sistema no mundo que nós vivemos, que a Bíblia diz, eu já falei anteriormente em outro vídeo sobre isso, que Satanás é o príncipe deste mundo, é aquele que governa esse mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está sob o domínio dele, sob a influência dele. Então, dentro dessa influência, ele engana as multidões, as massas, e faz com que essas massas se distanciem cada vez mais de Deus, porque estão dentro de uma dimensão em que não podem enxergar Deus. A não ser que o Espírito Santo venha e desperte aquela pessoa e chame para Deus, a não ser que Deus mesmo, né, se proponha a despertar aquela pessoa através do chamado do Evangelho, da pregação do Evangelho, porque é esse o meio pelo qual Deus escolheu que você, que outras pessoas que vão ouvir esse vídeo se aproximem dele, que é através da pregação do Evangelho. É através do anúncio da palavra de Deus que Deus se manifesta ao homem e traz muitos para um reino, para uma dimensão onde a verdade prevalece
e aí acontece a desilusão. Nesse caso, a desilusão tem um efeito salvador, um efeito regenerador, um efeito transformador de mente e de coração, que é a descoberta da verdade. Como diz a palavra lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está dizendo com isso é que, ao descobrir a verdade, que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, que só nele você encontra a verdadeira paz, gozo e alegria, Jesus está dizendo com isso que ao sair da Matrix, ao sair desse sistema, desse mundo, você encontrará a verdadeira verdade, a verdade absoluta, não a verdade que dizem que a verdade é relativa, é relativa ao indivíduo, cada um tem sua própria verdade, cada religião conta uma verdade. Qual é a verdade? Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se você conhece a verdade, você será liberto. E o próprio Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus deixou isso bem claro nessa conversa que ele estava tendo com os judeus e numa discussão em que os judeus tentavam debater com Cristo, diziam para ele: poxa, mas nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Ou seja, eles queriam dizer com isso que por eles serem filhos de Abraão, eles estavam livres porque eles faziam parte de uma promessa. E Jesus foi explicando para eles, esmiuçando, dizendo: vocês dizem ser filhos de Abraão, mas não praticam as mesmas obras. Ou seja, eles estavam presos aos rudimentos da lei e por isso, por estarem presos aos rudimentos da lei e por não obedecerem à lei num todo, se tornaram malditos por conta dela e escravos do pecado por conta pelo fato de serem apenas religiosos e não obedientes da palavra. Algo que o Senhor disse que só o próprio Evangelho ensina que só em Cristo podemos alcançar, ou seja, não por mérito próprio, mas sim porque Jesus alcançou por nós, porque Jesus venceu por nós, porque ele cumpriu toda a lei e porque ele nos deu direito e acesso livre ao Pai. A promessa que está em Abraão, ela se cumpriu em Cristo. Ou seja, o justo viverá por fé. E fé em quem? Fé na pessoa e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, voltando ao assunto, eu quero falar um pouco mais sobre a desilusão. Qual é o efeito que a desilusão causa no nosso ser? O que a gente sente quando a gente é desiludido por alguém? Qual o sentimento que vem em nós? Além da frustração, além da tristeza, né, o desapontamento, a decepção, vem aquele sentimento de raiva também, como um sentimento de que a gente foi enganado, de que não era nada daquilo que a gente esperava, o sentimento de saber, de pensar, meu Deus, como que eu fui enganado? Às vezes por tanto tempo, a gente pensa, por tanto tempo eu fui enganado, e esse sentimento é tão ruim e causa uma dor tão profunda no nosso ser que às vezes fica difícil até se recuperar, porque você esperava algo de alguém ou de uma situação, ou acreditava piamente que ia conseguir aquele objetivo do qual você ainda não conseguiu alcançar, talvez nunca vá conseguir alcançar, ou talvez não seja a hora. Mas acontece que a, aquela expectativa que você tinha de que ia conseguir não se realizou.
Aquela pessoa em quem você acreditava cegamente te decepcionou. E aí, como que fica o seu coração? Profundamente entristecido, principalmente na vida daqueles que têm em si o hábito de acreditar cegamente nas pessoas, principalmente, e não leva em consideração que pessoas erram e que vão decepcionar, que vão errar um dia, e que vão é, 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 contradizer toda aquela imagem que você fez a respeito dela, em algum momento da sua amizade, do seu relacionamento. Sobre essa questão, eu tenho algo muito importante a lhe dizer. Não projete nas pessoas à sua volta a imagem que você gostaria, a imagem que você tem delas, a imagem que você gostaria de ter da parte delas. Não projete nelas reações que você gostaria de ter da parte delas. Elas não vão reagir como você reagiria na mesma situação. Elas não vão ter a mesma atitude que você teria em determinada situação ou a atitude que você esperaria dela em determinada circunstância. Então, quando é um passo imenso para você se frustrar com uma pessoa, se decepcionar com ela, é quando você espera dela algo que você fantasia, que você gostaria, ou que você é algo que te agradaria e que você projeta naquela pessoa como se ela fosse alguém perfeito. Todos vamos errar, nós cometemos erros constantemente, então em algum dado momento da vida nós vamos decepcionar alguém, nós vamos errar com alguém e o princípio para que você não tenha uma decepção que te derrube é que você não espere do outro aquilo que você faria ou aquilo que você gostaria que a pessoa fosse. Esse é o princípio fundamental para que, quando você se decepcionar com alguém, você esteja preparado, preparada para inverter a situação, para relevar ou para resolver a situação de uma forma sábia, com sabedoria. Para o vídeo não ficar muito grande, muito extenso, eu quero falar sobre o principal objetivo dessa mensagem. Eu quero falar sobre a desilusão que o mundo causa quando Deus nos revela quem Ele é e quem nós somos. Deus, Ele tem um chamado para você. Ele tem um projeto especial para a sua vida. E quando Ele te escolhe, o Espírito Santo ele toca no teu coração, tira as vendas dos teus olhos e te faz enxergar a verdade, que é a verdade que Jesus declarou. Ele é a verdade. E descobrireis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quem? Ou de quê? Primeiro, a verdade te libertará da matrix, do sistema, dos conceitos do mundo e das ideologias, dos pensamentos, dos conceitos próprios. A verdade te libertará. Quando Jesus diz a verdade vos libertará, ela está dizendo vos libertará de todo legalismo, de todo conceito humano, e te revelará quem é Deus, para que, através de saber quem é Deus, quando você descobrir que Deus é santo, que Deus é justo, quando você descobrir que Deus é soberano, e quando você descobrir o significado da obra de Jesus na cruz do Calvário, aí então Deus vai fazer com que você olhe para dentro de si mesmo, para dentro de si mesma, e te revele e você consiga enxergar quem você é. É assim que acontece na vida de todo aquele que se rende a Cristo. Jesus ele revela para a gente quem nós somos,
E aí nós caímos na real e descobrimos: sou um miserável pecador. Nunca tive interesse em Deus, nunca me preocupei se estava ou não agradando ao Senhor. E Jesus morreu na cruz por mim, Jesus me salvou com o propósito de não me ver condenado. Ele pagou o preço da ira de Deus, o preço pelo pecado que eu merecia sofrer. A ira que eu merecia sofrer estava sobre Jesus. Eu sou um miserável pecador. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer que sem Deus eu não tenho mérito algum, eu não alcançarei o céu se eu não me render a Cristo. É isso, essa é a verdade que Jesus está falando. A verdade que, que é revelada para aqueles que são despertados pelo Espírito Santo de Deus. Quem nós somos, ele nos revela. Eu sou miserável pecador e careço da misericórdia de Deus, careço da sua graça, careço, dependo da graça de Deus, do amor de Deus para encontrar salvação, para passar a minha eternidade com Ele. Eu dependo dele. E quando você enxerga quem você é, você então tem uma desilusão. Você tem um sentimento de profundo arrependimento pela independência de Deus que você tinha até hoje. Você passa a enxergar dentro de si o quanto você perdeu tempo dentro de um sistema, de um mundo que não te trouxe felicidade, que não preencheu um vazio que só Deus pode preencher, que é o vazio na alma de todo homem que não busca a Deus, que estão em busca de soluções passageiras, falsas alegrias, de falsas amizades que não vão levar a um bom lugar. Quando você descobre que o mundo não te oferece a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que só se encontra em Cristo, quando você descobre isso, você tem uma sensação terrível de pavor pelo que você estava fazendo, porque no mundo, a Bíblia diz, no mesmo texto que eu estava lendo, está dizendo lá mais à frente, eu não vou ler agora, mas está dizendo mais à frente, que aqueles que dizem ser amigos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, você passa a entender que sem Deus você não pode caminhar para Deus, a não ser que Ele mesmo se revele a você. E isso só acontece pelo poder do Espírito Santo, através da pregação da palavra de Deus, e é onde Jesus Cristo ele revela o quanto ele te ama, o quanto ele deseja se relacionar contigo e o quanto ele deseja que você faça parte do seu reino, do reino eterno que é a promessa para aqueles que confessam a Jesus. Então, resumindo, a desilusão traz benefícios para a alma daquele que enxerga a desilusão como um despertamento. Saiu do estado de ilusão, saiu do encantamento da Matrix e passou a enxergar. Ele foi desiludido ou desiludida e passou a enxergar a verdade que é Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a sua mente, o seu coração, tirar as vendas dos seus olhos e te fazer enxergar que só em Jesus Cristo você entenderá e estará dentro de uma dimensão verdadeira de salvação, de cura, de libertação, que você possa enxergar que só em Deus, só na total dependência do Espírito Santo, que a partir do momento que você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, só na dependência total do Espírito Santo que a partir desse momento ele passa a habitar em seu ser e te guiar na verdade, só a partir daí a desilusão será contínua e você passará a enxergar a verdade e a verdade se desenrolará diante de você e Deus se revelará para ti, Deus
te revelará a situação em que o mundo se encontra, te revelará a situação em que você se encontra e o quanto você depende de Deus. E a partir daí você vai querer andar e permanecer na presença do Altíssimo. A minha oração é para que o Espírito Santo faça esta obra em seu ser. Amém? Que o seu ser seja regenerado pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.